Hoje, no Velho Testamento, livro de Jonas, nós vamos ler alguns textos, porém o texto básico é Jonas capítulo 1, versos 1, 2 e 3. Essa é uma história famosa. Olha o que diz a palavra de Deus. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, Jonas, e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, fugir para Tarsis. E tendo descido a Jope, presta atenção nesses verbos, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Nossa oração é que Deus fale conosco nessa noite. Tem muita gente fugindo da presença de Deus. Tem gente que passa a vida toda fugindo sempre de alguma coisa. Fugindo da verdade, por medo de encará-la, fugindo do trabalho porque é preguiçoso, fugindo de certas pessoas porque não quer confrontação. Até algumas pessoas que fogem de si mesmas, fogem dos seus compromissos, fogem da igreja, imaginem, fogem de Deus. E por que elas fogem? Elas fogem porque estão pensando que assim poderão evitar um encontro desagradável, uma situação difícil. Mas na verdade estão apenas retardando, atrasando esse encontro. Mais dias ou menos dias terão de enfrentar. Queridos, a fuga sempre é uma demonstração de fraqueza, uma demonstração de medo, falta de coragem para encarar. Na verdade, a história humana, desde a sua criação, desde a queda de Adão, tem demonstrado essa fuga constante do homem da presença de Deus. Desde lá, no Éden, o homem vem tentando fugir de Deus como se pudesse. Quando Adão pecou, então seus olhos abriram e ele percebeu que estava nu, o pecado entrou na sua vida, ele fugiu de Deus, ele se escondeu de Deus. Ele quis fugir da presença de Deus, com medo e vergonha do seu próprio pecado. Há muitas pessoas, escutem, que se afastam de Deus porque ficam dando desculpas, acham que as religiões são falhas. E por essa desculpa elas se afastam da igreja, daquilo que seja uma religião, acabam achando mesmo que esse negócio de religião é mesmo um ópio do povo, um tipo de droga que faz entorpecer os crentes para se esquecerem dos seus problemas. E há assim muita gente que vai criando dentro de si uma aversão a tudo aquilo que é espiritual e vivem fugindo de Deus, ao ponto de acharem que nem sequer Deus existe na verdade. E interessante que há outras pessoas, escutem, que contrariamente a estas, buscam a religião, buscam uma igreja como uma forma de fugir de Deus. Ou seja, vão para a igreja apenas para satisfazer a consciência culposa, que vive lhe acusando e lhe atormentando. É incrível esse paradoxo, não é? A pessoa vem para a igreja, mas na verdade está aqui apenas
ou está em qualquer igreja que seja, apenas para satisfazer a sua consciência culposa. O fato é que o homem sempre tentou fugir da presença de Deus. O texto da história de Jonas nos mostra claramente a covardia de um homem e a sua capacidade de tentar fugir diante do seu maior desafio ou desafios. Por isso nós gostaríamos de falar nesta noite do seguinte tema: fugindo de Deus. Esse é o tema da noite, fugindo de Deus. Em primeiro lugar, o texto que nós lemos sobre Jonas diz que o homem, quando foge de Deus, ele desce. Interessante essa expressão. Amados irmãos, fugir de Deus, ou o afastamento, ou querer afastar-se de Deus, leva o homem a uma decadência moral, uma decadência social e uma decadência espiritual. O profeta Jonas é um exemplo da desobediência e da queda. No capítulo 3, nós vamos colocar aqui, de Jonas, aliás, capítulo 1, versos 3 ao 17, vai mostrar que enquanto Jonas tentava fugir da presença de Deus, ele descia cada vez mais. O primeiro, diz-nos o texto que Jonas desceu até Jope, nós lemos, atrás de um navio para fugir da presença de Deus, está no verso 3. Tendo descido a Jope. Depois Jonas, no verso 3b, ele desceu até o navio. Ele entrou no navio e desceu mais um pouco. Aí no verso 5, você vai ver que Jonas começou a sentir-se mal e parece estar perturbado, então ele desceu mais um pouco. Ele tentou fugir, se esconder no porão, desceu ainda mais ao porão do navio, no verso 5. E depois no verso 15, diz que Jonas foi jogado ao mar. Agora ele desce do navio alto para o mar. E depois finalmente no verso 17, ao ser engolido por um peixe, ele desceu até as profundezas do oceano. Eu não sei se você sabe, mas o lugar mais baixo da terra é no fundo do oceano. É o limite das profundezas. E é impressionante observar que Jonas, com a sua tentativa de fugir da presença de Deus, do chamado de Deus, ele vai descendo, descendo, descendo. E essa é a proposta mesmo da mensagem de hoje. Quando o homem foge de Deus, ele desce. Queridos, a pessoa que vive fugindo de Deus, ele desce, ele cai, ele afunda, ele se afunda. E interessante que ele não percebe, mas lá no fundo da sua alma, ele não tem paz. A Bíblia diz: o ímpio não tem paz. Ele pode até adormecer como Jonas adormeceu no porão. Aquele sono profundo da irresponsabilidade, o sono da negligência, enquanto a vida passa. Enquanto isto, por causa do seu pecado, o povo que está ao seu redor sofre. Se você for estudar o texto, você vai ver que quando Jonas estava lá no fundo do porão, depois de ter descido até Jope, descido até o navio, do navio descido até o porão, e ele então adormece. O povo sofre ali no navio porque havia uma grande tempestade propiciada pelo próprio Deus. E eles ficaram desesperados, o navio ia a pique e começaram a jogar as cargas preciosas. Imagine,
para fora do navio, tentando salvar o navio, por causa do pecado de Jonas, que fugia da presença de Deus. Irmãos, é assim mesmo. Muita gente sofre quando nós estamos em pecado, fugindo da presença de Deus. Sofre o nosso cônjuge, sofrem os nossos filhos, sofrem os que estão na nossa casa, quando nós estamos fugindo da presença de Deus. O nosso pecado sempre prejudica alguém, sempre prejudica os outros, além de trazer condenação para nós mesmos. Queridos, a pessoa que vive fugindo de Deus, acaba a sua vida num desespero tremendo, pela falta de paz. Ela sabe que está fugindo de Deus. Imagine, Jonas teve um chamado claro, específico. Deus o chamou, Deus deixou claro: você precisa ir até Nínive e pregar sobre o arrependimento àquele povo. Jonas era orgulhoso, nacionalista, e ele não queria levar essa mensagem de arrependimento àquele povo pagão. Nós sempre trazemos em nós, queridos irmãos, atitudes assim como esta de Jonas. Quando a gente despreza alguém, despreza uma raça, despreza uma nacionalidade. O Brasil é tido como um país de terceiro, quarto mundo. Os europeus gostam de humilhar os brasileiros. Eu sei, eu tenho experiência própria na minha própria família. E assim Jonas, cheio de orgulho, não quis atender o chamado de Deus para pregar aquele povinho, aquela gente que ele desprezava. E então ele começa a fugir do chamado de Deus. Irmãos, a pior coisa que tem é fugir do chamado de Deus. Quando Deus chama, quando Ele abre as portas, você tem que obedecer e atender o chamado de Deus. Não adianta fugir. Porque quando Ele não quer que você vá, Ele fecha as portas. E aqui Deus tinha um chamado claro para Jonas, e Jonas deliberadamente resolveu ir para outro lado, fugir para Tarsis, como se pudesse fugir de Deus e se esconder de Deus. Como disse, é próprio do homem tentar fugir de Deus e da presença de Deus. Há muita gente que foge da igreja, foge de Deus. Talvez aqui hoje mesmo alguém esteja passando por essa crise, tentando desistir, pensando em desistir, por N motivos. Mas eu quero dizer para você que você não vai ter paz, porque o seu lugar é na casa do Pai, é na casa do pão, é na presença de Deus, é obedecendo o seu chamado, o seu trabalho. Deus te deu dons espirituais e talentos para você trabalhar na casa do pão, na casa do Pai. É na igreja, é na casa do Senhor que você vai servir o Senhor e a sua alma vai se deleitar. E Jonas não entendeu isso. Mas há sempre um momento de que Deus nos acorda do sono profundo e nos desperta para o arrependimento. E aconteceu com Jonas, de uma forma tão estranha. Capítulo 2, versos de 1 a 7. Vamos ver isso. Jonas, capítulo 2, versos de 1 a 7. Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. Eu já orei em cada lugar. Já orei no banheiro, já orei deitado, já orei no ônibus. Eu conheci um diácono meu lá da igreja de Maringá, que ele orou debaixo de um carro dele, uma Toyota, à noite, deu um defeito, ele entrou debaixo do carro, colocou o macaco, entrou debaixo do carro, era noite, uma estrada solitária, e ele disse que colocou o macaco, entrou debaixo para arrumar alguma coisa, e o macaco cedeu, e o carro prendeu o seu peito, ele ficou preso debaixo do carro, e a única coisa que ele podia fazer era chamar para o socorro, mas os carros passavam, ninguém
uma estrada a ermo. Ele cansou de chamar, ninguém ouvia. Quando ouvia um barulho de um carro, ele gritava: socorro, socorro, ninguém ouvia. E ele então começou a orar, debaixo de um carro, um peso tremendo no seu peito, orando a Deus. Deus manda um anjo, Deus manda um anjo, Deus manda um anjo. E os carros, ninguém parava. E ele começou a orar, e começou a bater o desespero, e a chorar, e a clamar: Deus manda um anjo, socorro, Deus. E de repente ele ouviu um dos sons mais maravilhosos. Um carro passou e diminuiu a velocidade, parou na frente. Aquele barulho, ele falava para mim que nunca mais ele esquece: é o barulho de um carro dando marcha ré. Você já ouviu como é diferente? Não é? Ele faz um barulho diferente. Ele ouviu aquele barulho: alguém parou, alguém está voltando, alguém está voltando, socorro, socorro, aqui, aqui. O carro encostou, abriu a porta, ouviu os gritos, levantou o macaco e salvou aquele homem. Que experiência, orar numa situação dessa. Agora a Bíblia fala que Jonas orou dentro da barriga de um grande peixe. Na minha angústia, dentro da barriga do peixe, coberto com algas, um cheiro de sardinha horroroso. Aquele homem bateu um desespero e ele começa a clamar: clamei ao Senhor na minha angústia, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo eu gritei, e Tu me ouvistes a minha voz. Pois lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Ou a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por sobre mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou. Oh, escutem, as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci muito, desci aos fundamentos dos montes. Olha a oração dele, que oração linda. Eu desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. E o peixe me levou até a praia e me cuspiu para fora. Que oração é essa? Que oração é essa de alguém desesperado, que é arrependido por ter fugido da presença de Deus, reconhece o seu pecado, a sua miséria, e pede piedade, e clama: Deus, tem misericórdia de mim. Eu quero morrer aqui. Eu me arrependo. Me dá uma chance, uma nova oportunidade. Que oração é essa? Que lugar é esse que esse homem orou, coberto de algas? E Deus ouviu a sua oração. Coisa extraordinária. Jonas alcançou a libertação quando parou de fugir e buscou a Deus e clamou por misericórdia. Bem, você sabe o resultado. Jonas obedeceu o chamado, foi a Nínive, pregou em Nínive. Você sabe o que aconteceu?
a cidade toda se converteu. Deus tem um santo propósito. Você tem que ir lá, Jonas. Manda outro. Não, é você. Manda outro, Senhor. Não quero ir, não. Não adianta fugir, é você. E ele foi e pregou. E a cidade toda se arrependeu e se converteu a Deus. Ficou extraordinário. Quando o homem foge de Deus, ele desce mais profundo e tem um encontro com Deus no mais profundo do oceano. Em segundo lugar, quando o homem se afasta de Deus, ele sofre. Veja o que diz o exemplo do filho pródigo. Lucas capítulo 15, versos 11 a 17. Então você conhece essa história do filho pródigo. Olha o que diz o texto. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu, foi embora. Partiu para uma terra distante, e lá ele dissipou, gastou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Queridos, a figura aqui é muito clara. Esta parábola fala do amor de um pai pelo seu filho. Esta parábola quer mostrar exatamente o amor de Deus Pai pelos seus filhos. E o quanto eles sofrem quando eles se afastam de seus pais e de Deus. Deus, o nosso Deus é um Deus de propósitos. Ele é um Deus de decretos. E o plano de Deus para a vida do homem é que ele viva uma vida tal que cada vez mais aproxime-se no centro da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus para o homem, ela é uma vontade boa, perfeita e agradável. O sonho de Deus é ver o homem vivendo uma vida centrada na sua vontade. Foi para este fim que Deus nos criou. E todas as vezes que este homem foge da presença de Deus, se afasta da presença de Deus, ele sofre. Assim foi com o filho pródigo. O filho pródigo estava pensando em, entre aspas, liberdade. Sabe aquele filho adolescente? Eu quero ir embora da casa, pai, eu não quero sair daqui, eu quero viver a minha liberdade. Que liberdade! Queridos, nós também achamos que se sairmos da casa, ou seja, se sairmos de perto do Pai, encontraremos nossa tão desejada liberdade. Então seremos felizes. Mas escutem, todas as vezes que nós nos afastamos da casa do Pai, nós sofremos. Está me ouvindo? Todas as vezes que você se afastar da casa do Pai, você sofre. O texto mostra aqui o sofrimento deste jovem. Os versos 14 a 16, eles vão dizer: depois de um tempo de aparente felicidade, o dinheiro se acaba, cai uma grande fome naquele país, e aquele moço, longe da casa do pai, que era rico, gastou todos os seus valores com amigos, com bebida, vida fácil. Agora passava fome, ninguém lhe dava nada. Alguém lá, por misericórdia, permitiu que ele
cuidasse dos porcos. E diz o texto que este moço começou a comer a comida dos porcos. Imagine você disputando com os porcos as alfarrobas. E quando ele caiu em si, prostrado na lama, disputando comida com os porcos, um sofrimento terrível, ele cai em si, ele diz: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? É como Jonas, a oração com as algas na cabeça, um cheiro horrível dentro da barriga do peixe, prestes a ser destruído pelo estômago do peixe. Ali ele caiu em si. Assim também esse jovem caiu em si quando ele estava de joelhos na lama, com os porcos, disputando com os porcos uma comida horrorosa, lavagem, é o nome que nós damos aqui. E ele diz assim: Deus, o que foi que eu fiz? Pequei contra os céus e a terra, pequei contra o meu pai. Quantos lá na casa do meu pai estão comendo pão, a fartura na mesa, os empregados, e eu aqui? Aí ele, caindo em si, diz assim no verso 18: já sei o que vou fazer. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. E levantando-se, foi para o encontro do seu pai. Gente, eu fico pensando, a vergonha, ter que enfrentar, não só o seu pai, mas o seu irmão mais velho, os empregados, os parentes. Ele tinha saído de casa, cuspiu no prato que comeu, judiou, maltratou do seu velho pai. Sabe o que diz a Bíblia? Que o seu pai o esperava todos os dias. Todos os dias o seu pai esperava. E o seu filho mais velho, enciumado, dizia: sai daí, velho, ele não volta mais não, que lá é um desalmado, um desaforado. O pai dizia: o meu filho vai voltar. O pai esperava. Eu acho tão interessante essa parábola. Sabe por quê? Porque ela está no meio de duas outras parábolas, da dracma perdida e da ovelha perdida. Da ovelha perdida, o pastor deixa as 99 e vai em busca da ovelha perdida. A dracma perdida, a moeda, a mulher varre a casa inteira, chama os vizinhos, todo mundo para levantar o sofá, para achar aquela moeda. Ficaram doidos atrás da moeda. E no filho pródigo, o pai não vai atrás. Eu acho tão interessante isso. O pai não vai atrás, ele espera o filho voltar. No caminho afora, aquele moço, agora todo envelhecido, queimado pelo sol, magro, roupas rasgadas, sujas de lama, mal cheiroso. Lá vinha ele, e ele vinha treinando. Como é que eu falo com meu pai? Será que ele vai me receber? E se ele não me receber? Eu vou dizer assim, sabe quando você vai treinando um jeito de falar? Pai, olha pai, não vou dizer isso. Vou dizer: olha, também não foi bem assim, o senhor sabe como é que é a juventude, eu saí para a aventura. Não vou dizer isso. O fato é que ele vai treinando, chega uma hora que ele diz: eu já sei o que eu vou dizer. Pai, eu pequei contra ti. Me trate como um dos seus empregados, um jornaleiro. Eu não quero nada, eu só quero um pouco de comida. E você não pode imaginar o pai esperando há tantos anos. Quando ele vê aquele andarilho tão sujo, tão envelhecido, queimado do sol, ele disse: será ele? Não é possível, está tão magro, não pode ser. Mas à medida que aquele moço se aproximava, ele percebeu pela feição que era o seu filho, e diz que o pai saiu correndo ao encontro do filho, e o abraçou,
e não perguntou o que ele tinha feito com o dinheiro, com a herança, onde ele tinha gastado, se com drogas, se com bebida, se com prostituição. Não perguntou nada, ele apenas o abraçou e o beijou, e mandou matar um cevado, um cordeiro, colocou música na casa, na fazenda, fez uma grande festa, e ele disse: isto é porque meu filho estava morto e voltou, e reviveu, estava perdido e foi achado. Isso mostra o amor de Deus por nós, que somos fugitivos, nós que fugimos da presença de Deus, nós que fugimos da palavra de Deus, nós que fugimos dos trabalhos da igreja, fugimos porque somos fugitivos. E Deus está sempre de braços abertos nos esperando, porque quando a gente abandona Deus, a gente desce na vida, a gente sofre. E é interessante que nos dois casos você vê uma oração de arrependimento. Jonas faz uma oração linda no ventre do peixe. O filho pródigo faz uma oração linda lá no chiqueiro, lá mesmo, no meio da lama. Ele ora a Deus, pede perdão e quer se reconciliar com o Pai. Quando o homem foge de Deus, ele desce na vida. Quando o homem se afasta de Deus, ele sofre na lama do pecado. E finalmente, quando o homem abandona Deus, ele é envergonhado. Jeremias 17:13. Vamos ler o texto. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Nós temos também um outro exemplo nas Escrituras, no Velho Testamento, que está no livro de Daniel, capítulo 4, versos 24 e 25, e depois os versos 33 e 34, e fala de Nabucodonosor. Daniel, capítulo 4, 24. Esta é a interpretação, ó rei, este é o decreto do Altíssimo, que virá contra ti, rei meu Senhor. Serás expulso dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Verso 33 e verso 34. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre o rei Nabucodonosor. Ele foi expulso entre os homens e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que cresceram os cabelos como penas de águias, e as suas unhas como a das aves. Mas no fim daqueles dias, olha a oração dele aí também, eu, Nabucodonosor, caí em si, em mim mesmo, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e o louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, cujo reino é de geração em geração. E ele voltou à consciência. Todo homem que deixa Deus de lado na sua vida e não faz de Deus a sua prioridade, ele, em outras palavras, ele abandona Deus. Ou seja, Deus não tem espaço para atuar na sua vida. Ele se torna um homem arrogante, presunçoso, cheio de si, vaidoso, orgulhoso, autossuficiente. Uma pessoa que age assim definitivamente tem abandonado a Deus.
Você conhece alguém aqui no Brasil assim? Eu conheço. É um juiz. É o Nabucodonosor. Aguardem. Aguardem. O exemplo do rei Nabucodonosor é o próprio homem, totalmente indiferente a Deus. Até por causa do seu pecado, ele perde a realeza, perde o domínio, perde o poder, perde a consciência, se torna um bicho, vai para o meio do mato, das selvas, seus cabelos crescem como penas, suas unhas. Por causa da sua soberba, ele é transformado e passa a viver como um animal selvagem, levando agora uma vida de humilhação e de vergonha, retirado lá no meio da selva, se alimentando de ervas como um boi selvagem. Quando o homem abandona Deus, ele é envergonhado. Irmãos, Deus quando corta, ele corta a fundo. Quando o profeta Jeremias fala que o homem que abandona Deus será envergonhado e terá o seu nome escrito no chão, ele quer falar do quanto este homem será envergonhado, e que ao invés de cabeça, de poder, ele vai se tornar cauda, rabo. Ou seja, a partir desse momento, ele estará por baixo, tendo o seu nome em desolação e vergonha. Ele estará sempre envergonhado. A família dele sofrerá vergonha. Ele será jogado na sarjeta da vida, tendo suas feridas sendo lambidas pelos cães. Se tornará uma escória da sociedade, dominado pelo vício, do álcool, das drogas, do homossexualismo e por aí afora. Mas veja que sempre há uma esperança para esses homens. Já vimos aqui a oração extraordinária, bendita, de Jonas dentro da barriga do peixe, arrependido, pedindo perdão, e Deus o perdoou. Nós vimos aqui a oração do filho pródigo na lama, no chiqueiro, arrependido, pedindo perdão, e Deus o perdoou e o trouxe de volta para a casa do Pai. E veja que em dado momento, passado o tempo da profecia contra o rei Nabucodonosor, lá na selva como um bicho, a sua consciência lhe é devolvida. E a primeira coisa que ele faz é uma linda oração ao Deus que antes ele zombava, que antes ele não acreditava. Agora ele levanta os braços, louva a Deus, bendiz o nome do Senhor, e a sua consciência e o seu reinado lhe é restaurado. Por isso, meu irmão, nessa noite nós precisamos repensar a nossa história de vida diante dos desafios que Deus tem nos dado. É preciso voltar para a casa do Pai. Nunca se viu um tempo de tantos desigrejados. Está virando uma moda. Pessoas que estão desigrejadas, não estão indo mais à igreja nenhuma. Se afastaram da casa do Pai, achando que podem viver uma vida feliz assim. Não podem. É preciso voltar para Deus, não abandonar o teu Deus, o nosso Deus, por nada. Pelo contrário, é na casa do pão, é na casa do Pai que você pode desenvolver os seus dons, os seus talentos espirituais para servir ao Senhor com toda a força da sua alma. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ser uma bênção para o seu irmão, para o seu próximo. Uma luz a brilhar nas trevas. Exatamente agora, no final dos tempos, quando o mundo está em trevas,
O mundo jaz no maligno, os crentes estão desistindo, estão se afastando de Deus, se afastando da igreja. E não adianta dizer, não, eu não me afastei de Deus, não, só me afastei da igreja. Mas o lugar de comunhão, de se alimentar, é na casa de Deus. Volta para Deus. Volta para Deus. Mensagem dessa noite para aqueles que estão ouvindo aqui, aqueles que ainda vão ouvir pela mídia. A mensagem de Deus para você que está ouvindo esta mensagem é: volta para a casa do Pai. Volta para Deus. Cumpre o seu chamado. Que Deus tem um chamado para cada um de nós. E lembre-se, quando o homem foge de Deus, ele desce na vida. Quando o homem se afasta de Deus, ele sofre na lama do pecado. Portanto, volta para Deus. O Salmo 139, de 1 a 10, é um dos mais belos salmos, que faz com que cada um de nós repense a sua trajetória de vida. Não dá para fugir de Deus. Eu vou dizer de novo: não tente, não ouse fugir de Deus. Sabe por quê? Não dá para fugir de Deus. Olha o que diz o salmista. Você estava pensando em desistir, se afastar da igreja, de Deus? Olha o que diz o salmista: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Senhor, Tu sabes quando me assento, Tu sabes quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Senhor, esquadrinhas o meu andar, esquadrinhas até o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás, Tu me cercas por diante, e sobre mim Tu pões a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Escuta, igreja, você que me ouve e me ouvirá nessa mensagem: para onde me ausentarei? Para onde eu fugirei do Teu Espírito? Para onde eu fugirei da Tua presença e da Tua face? Para onde? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua boa mão e a Tua destra me susterá. Não dá para fugir de Deus, entenda isso. Não ouse fugir do chamado de Deus, como fez Jonas. Não ouse fugir da presença de Deus, da casa do Pai, como fez o filho pródigo. Não ouse ser arrogante diante de Deus, porque Ele te humilhará e você sofrerá. E a mão de Deus pesará sobre ti. Não dá para fugir da presença de Deus. Salmo 139. Todos os lugares Deus estará lá, para pinçar você com a sua santa pinça, para trazer de volta para o centro da sua vontade. Oremos ao Senhor. Pai, olha para nós, Senhor. Às vezes nós caímos na fraqueza de tentar fugir da Tua presença, Deus. E a gente só desce na vida, dá tudo errado, quando nós não obedecemos às Tuas ordens.
Quando a gente sai da casa do Pai e fica longe da igreja, a gente sofre. Quando nos tornamos arrogantes, orgulhosos, nós sofremos e perdemos a consciência santa. Mas, ó Deus, conforme a tua palavra, não há como fugir da tua presença. Nós que somos eleitos, escolhidos antes da fundação do tempo, nós queremos voltar para o centro da tua vontade. Abençoa, Senhor, essa gente que está ouvindo essa palavra. Alguns que vão ouvir pela mídia, quem sabe desigrejados, tristes, desanimados, o Senhor possa trazê-los de volta à casa do Pai. Oh Deus, que essa palavra caia em nossos corações de forma poderosa, a trazer o teu povo para o centro da tua vontade. Ajuda os que estão desanimando pelo caminho, os que estão querendo se afastar. Traz de volta, Senhor. Abençoa. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém. Graças a Deus. Eu estou ficando rouco. Essa gripe não me deixa. Minha companheira já há quase 30 dias. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Estamos chegando ao final do nosso culto, irmãos. E eu preciso